Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 6. Na aula de hoje, nós vamos apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Também, nós vamos identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sob a bênção divina. Ao final da aula, nós vamos conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto do seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida de seus pais. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o segundo trimestre do ano de 2023, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Elienay Cabral. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. Esse é o endereço do nosso site. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Isso acontece em todas as famílias, pais que zelam pela educação e pelo ensino dado aos filhos, enquanto os filhos às vezes escolhem caminhos contrários do que aprenderam com os seus pais. A leitura bíblica em classe está no livro de Juízes, capítulo 13, versículos 1 a 7 e também o versículo 24, também o capítulo 14 e os versículos de 1 a 3. O textuário da nossa lição está na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3 e o versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A verdade prática, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. O dever dos pais é educar os seus filhos no caminho do Senhor. O dever dos pais é ensinar os seus filhos o caminho correto diante de um mundo pecaminoso, como se comportar, como falar, como andar, como fazer, para serem bem-sucedidos, para serem prósperos neste mundo. Agora, os pais não são responsáveis pelas escolhas dos filhos, que muitos deles escolhem caminhos contrários do que foram ensinados dentro do seu lar. A introdução da nossa lição. Sansão nasceu em um contexto de pressão social. Mesmo tendo um temperamento rebelde, veio para cumprir uma missão divina. A missão de Sansão era cumprir
uma missão de Deus nessa terra. Ele nasceu em um contexto de pressão, onde, quando os filisteus atacavam já há 40 anos o povo de Israel, que vinha sofrendo com os ataques dos filisteus. Sansão nasceu nesse contexto para cumprir o propósito do Senhor e acabar com o povo filisteu que vinha trazendo problemas, dificuldades para o povo de Israel. Seus pais sabiam desse propósito de Deus e educaram o filho com essa finalidade. Os pais de Sansão eles sabiam de tudo que Deus tinha para com o seu filho. Por isso, o ensinamento e a educação que Manoá e a sua esposa deram para Sansão foram para que ele seguisse aquele caminho, cumprisse a missão de Deus e fizesse então a obra do Senhor. O primeiro tópico da nossa lição, os pais de Sansão. Primeiro item, uma situação espiritual deplorável. Era a situação do povo de Israel. Era o tempo quando os juízes estavam a governar Israel. É quando o povo caía na idolatria, escolhendo outros deuses. É quando o povo não cumpria a justiça divina, não eram justos. É quando o povo era um povo cruel, sem ordem, sem organização, sem a presença de Deus. O povo, então, se rebeliava contra Deus. As guerras vinham por permissão de Deus para que o povo se arrependesse. Quando o povo se arrependia, Deus levantava um juiz para que desse vitória para o povo de Israel. O povo de Israel voltaram então à idolatria e Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Poucas famílias temiam a Deus e um casal, por serem fiéis, acharam graça no Senhor. Então foi nesse contexto que nasceu Sansão. Essa família, Manoá e a sua esposa, eram fiéis ao Senhor. Deus achou graça nesse casal e a mãe de Sansão, que era estéril, veio então a gerar Sansão para um cumprimento, para uma missão que Deus tinha ao povo de Israel. O segundo item, a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. A mãe de Sansão recebeu essa promessa. Ela era estéril, um anjo do Senhor apareceu a ela, fez essa promessa que ela não seria mais estéril. A partir daquele momento, ela haveria de gerar um filho. O filho desse casal nasceria para ser o libertador de Israel. Sansão nasceu para libertar o povo de Israel da opressão que vinha sofrendo pelos filisteus. Sua história é semelhante à de Sara, é semelhante também à história de Rebeca, de Ana, que tiveram também uma esterilidade revertida e geraram vidas. É as vidas que geraram, assim como Sara, que gerou a Isaac, Rebeca, que também gerou
a Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, e Ana, que gerou a Samuel, agora também esta mulher gerara a Sansão. Todos esses vieram para desempenhar um trabalho, uma função, uma missão nessa terra, uma missão importante, isso para a glória de Deus. Recebendo orientações divinas, o anjo do Senhor informou que Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Nazireu é porque seria separado e consagrado para Deus desde o ventre da mãe. Sansão veio para cumprir um desígnio de Deus. Veja que o nazireado de Sansão não era como os outros, porque era diferente. No livro de Levíticos nós vamos encontrar que quem quisesse fazer um voto de nazireu ou um voto de nazireado, fazia até o tempo que queria, até o tempo que ele queria viver nessa consagração a Deus. Mas aqui nós vemos que o nazireado de Sansão começa já no ventre da mãe. A mãe deveria então iniciar o voto de nazireado para o seu filho Sansão. A lei do nazireado está em Números, capítulo 6, versículos de 2 a 6. Não beber bebida forte, principalmente o vinho, nada de vinho, nem da casca da uva, nada do vinho, nada. Não comer coisa imunda, não cortar os cabelos e não tocar em mortos. O nascimento de Sansão e sua formação, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril, como já dissemos, assim como Isaque nasceu de Sara, assim como Esaú e Jacó nasceu de Rebeca, assim como Samuel nasceu de Ana, Sansão também nascera de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Então veja que Sansão nasceu sob a bênção de Deus. Juízes capítulo 13, versículos 24 e 25 nos diz: depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Maané, Dan, entre Zorá e Estaol. Veja que diz que o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, ou seja, a levá-lo por onde ele deveria estar cumprindo o trabalho de Deus, a missão a que veio nesta terra. A família de Sansão. A Bíblia dá detalhes sobre a educação dada a Sansão sob a autoridade de Manoá e sua esposa, mas podemos afirmar que esse casal orientava o filho conforme o propósito do Senhor. A educação que os pais de Sansão davam a ele é para que ele cumprisse o propósito para que ele veio a esta terra, o propósito de Deus, uma missão de Deus. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Falou com o seu esposo o que o anjo havia falado para ela. Manoá
orou insistentemente, pedindo uma orientação de como criar a criança. Veja que nós temos uma lição aqui. Os pais devem pedir a Deus como criar o seu filho, como orientar o seu filho, como aconselhar os seus filhos no caminho do Senhor. Orar a Deus, pedir sabedoria. Há um dom do Espírito Santo chamado dom da palavra da sabedoria. Há um outro dom chamado dom de discernimento de espírito. São dons preciosos que ajudam os pais a direcionar, a orientar, a aconselhar os filhos a andarem no caminho do Senhor. Os dois estavam juntos, sempre juntos, e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Veja que este casal era um casal que tinha um relacionamento com Deus, que tinha comunhão com Deus e que escolhera e que acataram em seus corações criarem Sansão na presença de Deus para que ele fosse realmente um homem de Deus, cumprisse a missão de Deus nesta terra. Certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Aqui nós vemos a responsabilidade dos pais em viver uma vida diante de Deus, tendo comunhão com Deus, dando exemplos aos seus filhos, para que assim também eles cresçam, buscando a presença de Deus. O dever dos pais é ensinar os filhos, é dar exemplos para os filhos de como andar na presença do Senhor, de como andar de uma forma fiel a Deus, de uma forma correta diante dos homens, dando sempre exemplos para os vossos filhos, e então, com certeza, os filhos também observarão que os seus pais estão fazendo a vontade de Deus e assim buscarão também fazer. A formação de Sansão. Vimos que os pais de Sansão criaram o filho conforme as orientações recebidas do anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo. Com certeza o próprio Jesus estava ali tendo esta conversa com Manoá. Então os pais receberam esta orientação, receberam essa direção do Senhor que falava com eles. Hoje nós temos a palavra de Deus para nós estudarmos, para nós nos orientar por elas e ensinar aos nossos filhos como andar na presença de Deus. A palavra é de Deus, a voz é de Deus, para que sejamos orientados então a ensinar os nossos filhos a andarem na presença do Pai Celestial. Na vida adulta, Sansão, mesmo tendo conhecimento das normas do nazireado, violou as regras. Mas a responsabilidade não era dos pais que ensinavam a coisa certa, diz que ensinavam a andar pelo caminho certo. Mas Sansão, tendo esse conhecimento, sabia que estava errado porque os pais haviam ensinado aquilo que era certo. Mesmo assim, Sansão desobedeceu, rebelou, violou as regras. Manoá e sua esposa educaram Sansão conforme a orientação do anjo do Senhor, mas Sansão violou essas regras e não andava conforme havia aprendido pelos seus pais. Ezequiel
capítulo 18, versículo 20, são versículos interessantes, Romanos capítulo 2 e também o versículo de número 6. Então vimos que os pais de Sansão foram zelosos na educação e no ensino do filho, mas ele escolheu ser rebelde. A escolha foi do filho ser rebelde. Abel e Caim tiveram a mesma formação no lar, porém Abel escolheu adorar a Deus, enquanto que Caim rebelou e até cometeu um homicídio, matando o próprio irmão. Veja que a escolha, o dever é dos pais de ensinar o correto, mas o filho que faz a sua escolha se ele quer seguir o conselho dos pais ou não. O terceiro tópico da nossa lição, a fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Ele brincou com o inimigo. Ninguém deve brincar com o diabo. Ninguém deve brincar com Satanás. Ninguém deve brincar com o pecado, brincar com o inimigo. É correr risco de ser destruído, é correr risco de queda, e às vezes queda fatal. Sansão, com uma queixada de jumento, ele feriu 1000 soldados filisteus. Sansão matou um leão e o rasgou como quem rasga um cabrito. Sansão usou 300 raposas como arma de fogo e incendiou os campos de trigo e de oliveiras dos filisteus. Ele fez tudo isso e muito mais. Sansão vai se acostumando aqui com a vitória, mas ele não vigiou quando veio a tentação. Ele estava acostumado em vencer os inimigos, mas tinha um inimigo que ele não o via e estava procurando destruir a sua vida. Também acontece conosco. Nós vemos muitos inimigos, conhecemos inimigos, mas há um inimigo que nós não o vemos e quer a nossa destruição. Ele veio para matar, roubar e destruir. Nós não o vemos, mas ele sempre luta para ver a nossa queda, para nos destruir. Sansão se apaixonou por Dalila e contou a ela o segredo que tinha com Deus. Veja que Sansão não vigiou quando se apaixonou, quando ficou com uma mulher estrangeira, com uma mulher prostituta. Sansão não vigiou e contou a essa mulher o segredo que ele tinha com Deus. Somente os seus pais e Deus sabiam do segredo que Sansão tinha, mas ele acaba contando para esta mulher. É como se ele estivesse contando para Satanás o segredo que ele tinha com Deus. Aliás, Satanás já sabia desse segredo e lutava para que acabasse, para que fosse destruído. Veja que Eva também foi enganada no jardim do Éden, e também com aquela conversa que ela teve com a serpente, ela acabou sendo destruída. Ela acabou caindo no pecado e comendo o fruto proibido. Aqui, Sansão também faz a mesma coisa com Dalila. Dalila era como se fosse uma serpente,
ali estava nela Satanás tentando Sansão para que ele viesse contar o segredo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Qualquer brecha, ele entra na vida do homem crente, ele entra na vida do homem de Deus e destrói a sua vida, destrói a sua família, destrói a sua vida social, a sua vida moral. É preciso termos vigilância. Nós devemos cercar a nossa vida espiritual com oração, com jejum, com estudo da palavra de Deus, com a nossa assiduidade na casa de Deus, adorando e buscando a presença do Senhor, para que não venhamos ser também derrotados, como foi Eva, como foi Adão, como foi Sansão e muitos outros que deram lugar ao inimigo e este então os matou espiritualmente. A presunção de Sansão. A força física de Sansão vinha do Senhor, não era dele, vinha de Deus, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Sansão subestimou a força do Senhor quando achou essa força vir dele mesmo. Ele, através do seu orgulho, achava que a força que ele tinha era dele próprio, mas a força vinha de Deus. Então ele vai desprezar aquilo que o Senhor tinha dado para ele. Mas vemos que ele foi destruído, ele caiu, ele anulou a glória de Deus e elevou o seu ego, o seu orgulho, a sua presunção, a sua soberba. Foi muito maior, cresceu no seu interior, de forma que ele achou ser a sua força dele mesmo. Sansão desprezou a benevolência de Deus e priorizou os prazeres da carne. Quantas pessoas também hoje desprezam a salvação que o Senhor nos deu, a salvação que foi dada para nós. Jesus comprou, nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, quando na cruz ele se deu a ser oferecido como sacrifício, ele foi expiado pelos nossos pecados. Muitas pessoas desprezam a benevolência de Deus e prioriza os prazeres da carne, prioriza tudo aquilo que dá prazer à sua carne, que dá prazer aos seus pensamentos, que dá prazer aos seus sentimentos, e desprezam a vontade de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida. Quando os filhos, mesmo ensinados no caminho do Senhor, agem com rebeldia, os pais devem permanecerem fiéis a Deus, sendo luz como sinal de alerta para os filhos. Os pais já ensinou, já orientou, já levou para a igreja, já os conduziu a Cristo, já está a orar por eles, mas os filhos, às vezes, não querem saber de Deus, não querem saber de Cristo, não querem saber da salvação, preferem os prazeres da carne do que servir a Deus. Agora, os pais devem ser influenciados diante dessa conduta? Não. Os pais devem conservarem-se firmes,
servindo a Deus, adorando a Deus, louvando o nome de Jesus, sendo um sinal de alerta para os filhos que não querem saber do Senhor. E com certeza um dia eles irão reconhecer que realmente os pais estavam corretos. Nós, como pais, só esperamos que não seja tarde demais. O terceiro e último item, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado, foi o que Sansão fez. E sucedeu que, Juízes 16, 17 diz, e sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Sansão brincou com as coisas santas. Ninguém deve brincar com as coisas de Deus, ninguém deve brincar com as coisas santas. O homem deve temer a Deus, deve respeitar a Deus, deve honrar a Deus e não brincar como brincou Sansão. Sansão tratou as coisas espirituais de qualquer maneira. Quantos crentes também estão a tratar as coisas espirituais de qualquer maneira? Não é de qualquer maneira. As coisas de Deus devem ser realizadas, devem ser feitas, devem ser respeitadas dentro da ordem, dentro da decência. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 14, o versículo 30, ele diz que Deus não é Deus de confusão. Sansão se divertiu com o pecado. Quantos também estão se divertindo com o pecado, estão brincando com o pecado, mas não é assim. Estão sendo destruídos dia após dia. A sua vida moral, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida social vai sendo destruída quando o homem brinca com as coisas santas, quando o homem trata as coisas espirituais de qualquer maneira, quando o homem se diverte com o pecado. Sansão desprezou os conselhos dos pais. Muitos filhos estão fazendo assim, desprezam os conselhos que os seus pais o dão. Muitos filhos estão se distanciando a cada dia da honestidade, da sinceridade, da moralidade, do temor a Deus. Estão se distanciando a cada dia mais da presença de Deus, porque não obedecem, porque não recebem, porque não aceitam, porque não querem viver conforme o conselho dos seus pais na sua casa, conforme o ensino que recebe dentro do seu lar para andar na presença do Senhor. Educar e ensinar os filhos nos caminhos do Senhor é dever dos pais. Receber a educação e seguir o ensino é responsabilidade dos filhos. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O pai não pode salvar os filhos. A mãe não pode salvar os filhos. E nem os filhos podem salvar os seus pais. De forma nenhuma. Cada filho, cada pessoa, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um.
Muitos filhos dizem: o meu pai é crente, a minha mãe é crente, eu não sou, mas os meus pais são crentes ou foram crentes. Eu nunca fui, mas eles são. Isso não vale nada. Você também precisa se converter ao Senhor. Todas as pessoas, cada um dará conta de si mesmo a Deus, o nosso Pai Celestial. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe o seu lar, a sua casa. Até a próxima oportunidade, quando aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.